Hoje, sexta-feira, 13 de novembro, repercute nos jornais o resultado parcial do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da extradição do famoso Battisti. Ao mesmo tempo em que o julgamento de Battisti prosseguia na Suprema Corte com um voto magistral do ministro Marco Aurélio, o presidente da Itália, Berlusconi, aparecia reverberando na televisão e mastigando as palavras enquanto, parece, proclamava a necessidade de Itália ter aquele indígena, aquele seu natural, fugido primeiro para a França, depois internado no Brasil e aqui admitido na condição de refugiado. As 5 votos a favor da extradição de Battisti, outros 5, ao que parece, contrários àquele ato de mandamento do nosso refugiado para o país de origem. Falta o voto do ministro Gilmar Mendes, e o suspendeu, fundado no fato de que, àquela hora, havia apenas alguns ministros na Suprema Corte e era preciso, em termos, que o Supremo Tribunal Federal estivesse reunido com a sua composição original, a fim de que o presidente da Corte pudesse dar seu voto de Minerva. Discutível, aliás, segundo afirmou o advogado de Battisti, o competentíssimo defensor que lhe traz ou leva às cores a decisão final naquele campo de batalha judiciário. Há 5 ou 6 meses atrás, num ponto final cujo vídeo será mostrado aos leitores que esta televisão mirim tem, este velho advogado criminal afirmou que Battisti não seria extraditado. Isto é mais ou menos como o jogo da bolsa, mas há algumas cartas marcadas, e as cartas marcadas são, evidentemente, o interesse do presidente Lula em que ele não vá, a dedicação do ministro da Justiça em que Battisti não seja extraditado, o voto do ministro Marco Aurélio, entre outros, e a vontade da grande maioria dos brasileiros de que Berlusconi não seja atendido. A Itália hoje é um país evidentemente marcado, crestado, mordido, devorado por fatos ligados à máfia, pela criminalidade violenta, pelos juízes sem cara, pelas testemunhas sem cara, pelos excessos na aplicação do chamado direito penal do inimigo. Isso não faz bem aos juristas brasileiros, embora haja aqui no nosso país muito jurista velho, entusiasmadíssimo com o chamado direito penal do inimigo. Em outros termos, se tu faz para mama, mama faz para tu. Este antigo criminalista, hoje, às 9 horas da manhã de um dia aziago, dia 13, sexta-feira, que coisa horrível, sexta-feira, dia 13, o dia das bruxas, este antigo criminalista continua afirmando: Battisti não sai daqui. Mesmo porque o governo, quem sabe, independentemente de estar sendo vencido eventualmente por um só voto, no sentido do recambiamento de Battisti, o governo há de entender, há de achar
um diferenciamento no sentido jurídico da palavra, ou seja, aquilo teria sido uma autorização a que Battisti fosse extraditado, mas não seria uma determinação ao Poder Executivo nessa medida de expulsão do estrangeiro para a pátria mãe. Este advogado continua apostando, 5 meses depois de o ter afirmado, nesse jogo de bolsa, que é um jogo, parece que do exterior. Há uma bolsa de apostas em Londres, em que se aposta até em corrida de barata. Mas se a aposta houvesse aqui no Brasil, este cronista envidaria esforços econômicos para ter na bolsa seu apostamento de que Battisti não será recambiado. O ministro Gilmar Mendes há de votar. É o voto de Minerva, é o voto daquele que decide, é o voto de Caio Júlio César. Caio Júlio César, na arena, quando os gladiadores iam vencidos, ele ou fazia assim, ou fazia assim. Este antigo cronista judiciário ainda acredita que Gilmar Mendes, moda de César, faça assim. Se quando afirmar que Battisti deve ser extraditado, talvez acredite até que o Poder Executivo encontre uma forma de o mandar. Como já começou a votar, é possível que vote no sentido da extradição. Aliás, há uns tempos atrás, quando começou o julgamento do italiano, me dava essa sensação. Tocante a Berlusconi, é um presidente agressivo, independentemente das suas tertúlias no palácio em que mora ou reside ou atende, de suas tertúlias amorosas, diria, tem uma face agressiva. Perdeu Cacciola para nós. Talvez o tenha perdido porque o governo da Itália não se tenha empenhado a fundo. Perdeu Cacciola. Talvez queira a revanche e pretenda obter Battisti. Este antigo criminalista pode até enganar-se. Se enganado, terá sido já na predição de 5 meses passados, mas ainda crê que Battisti não segue a Roma dos Césares, não só por questões jurídicas, mas também por antipatia, porque o presidente da Itália, além de ser muito metido, não tem uma recomendação ética adequada que possa reivindicar a prisão perpétua daquele que se foi. E ponto final.